aí, gente, tudo bem? Então, na nossa primeira aula a gente viu alguns conceitos básicos do Python e como fazer um programa bem simples. Hoje a gente vai começar a integrar o Python com a matemática, certo? E a gente vai começar fazendo isso com uma matéria chamada sequências numéricas. Mas o que é uma sequência numérica? Então, uma sequência numérica é uma sucessão, que pode ser finita ou infinita, de números que obedecem uma determinada lei, uma determinada ordem. Por exemplo, eu posso ter uma sequência de números naturais. Que sequência vai ser essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma sequência infinita com todos os números naturais, certo? E eu posso ter diversas sequências de qualquer coisa. Números primos positivos, números ímpares positivos, números pares positivos, números pares negativos. Posso ter diversas sequências. E elas geralmente são representadas na matemática entre parênteses. Então, eu posso dividir a minha sequência em algumas classificações. Eu posso chamar a minha sequência de recursiva ou recorrente quando, para eu descobrir o próximo termo, eu preciso do meu termo antecessor, do anterior a ele, certo? Então, se eu tenho essa sequência aqui, 5, 9, 13, 17, qual é a razão dela? Como é que eu descubro o que está acontecendo com ela? Bom, está passando de 5 para 9, de 9 para 13, de 13 para 17. Então, o que está acontecendo? Ele sempre está somando 5 em cada termo, certo? Então, se eu quero saber o termo que vem depois de 13, por exemplo, eu sei que é só eu somar 4 no termo 13 que eu vou descobrir o próximo termo. Se eu quero descobrir o próximo termo depois de 17, é só eu somar 4 a 17, certo? Beleza, então vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo eu tenho 4, 9, 14, e ele já te deu a razão, mas se não te desse também não teria problema nenhum. Porque a gente consegue perceber que de 4 para 9 ele está somando 5, de 9 para 14 ele também está somando 5. Então, se eu quero descobrir o próximo termo, é só eu pegar o anterior a ele, que é 14, e somar mais 5, que vai ser o quê? 19, certo? Beleza. Então, o quarto termo dessa nossa sequência é 19. Na de baixo, como é que eu percebo qual é a razão dele? O que está acontecendo? Está indo de 18 para 15, de 15 para 12. Então, ele está decrescendo 3, certo? Então, se eu quero saber o termo depois de 12, é só eu diminuir 3 de 12, vai ser 9, beleza? Então, essas são as sequências recursivas. As sequências não recursivas não dependem do termo anterior a ela para poder descobrir o próximo termo, certo? Então, se eu tenho a sequência, por exemplo, 7, 14, 21, 28, o que eu percebo nessa sequência? Que é a nossa tabuada de 7, são os múltiplos de 7. Então, eu sei que o meu primeiro termo é 7 vezes 1. O meu segundo termo é 7 vezes 2. O meu terceiro termo é 7 vezes 3. Se eu quero descobrir o meu décimo termo, eu não preciso do nono. Eu sei que meu décimo termo vai ser 7 vezes 10, certo? Beleza, essas são as sequências não recursivas. Quando eu tenho uma sequência não recursiva, ela tem uma lei de formação que não usa termos anteriores. Então, por exemplo, se eu tenho essa sequência 1, 7, 17, 31. E ele te deu aqui a lei de formação dela, que é AN. Quem é esse AN? É o termo que representa determinada posição na minha sequência. Então, por exemplo, quem é o meu A1? É 1, certo? Quem é o meu A2? É 7. Então, o N, ele representa a posição do termo na sequência. Beleza? Se eu quero o meu quinto termo, meu sexto termo, vai ser A5, A6. E o A6, A5 vai ser quem? O valor correspondente. Beleza? Show. Então, ele deu essa lei de formação pra gente, que a n é igual a 2n ao quadrado menos 1. Então, se eu quero descobrir o quarto termo na sequência, eu quero descobrir o meu A4. E o que eu faço? Só substituo na lei de formação. Eu sei que vai ser 2 vezes, se eu quero o quarto termo, vai ser 4 elevado a 2, menos 1, que vai dar 31, justamente como está aqui. Beleza? Isso nas sequências não recursivas ou não recorrentes. Se eu tenho uma sequência recorrente, a gente chama de lei de recorrência. E como é que ela funciona, né? Ela é uma lei, é uma fórmula que justamente usa o termo anterior. Então, se eu tenho essa fórmula aqui, AN mais 1 igual a AN, do lado de fora, menos 1, isso a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Esse AN mais 1, ele tá junto aqui, todo mundo embaixo do A. Então, isso é igual a AN menos 1. E ele te deu uma sequência aqui que é 10, 9, 8, 7, 6, é uma sequência decrescente. E a gente sabe que o A1 é 10. Então, se eu quero saber os 5 primeiros termos, eu sei que o meu A2 vai ser quem? O meu A1 menos 1, vai ser 10 menos 1. E o meu A3, que é o meu AN mais 1, o meu N vai ser quem? O anterior a ele, A2, certo? Que é o 9. Se eu quero o N mais 1,
meu n vai ser esse número que a gente pegou menos 1, certo? Isso é intuitivo. Então, A4, quem é o meu AN? A3 menos 1, beleza? Então é isso, gente. Essa é a ideia das sequências numéricas, que é uma matéria de introdução para a progressão aritmética e progressão geométrica que vocês vão aprender daqui a pouco. Então, sempre que uma questão te apresentar uma lei de formação ou te apresentar algum problema em que exista uma sequência de números e você queira descobrir um outro número e tal, provavelmente você vai usar sequências numéricas. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver alguns exercícios de vestibular para aprender como se faz isso e usar isso no Python para facilitar a nossa vida. Então até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo e até a próxima.